Pois é, Berenice, você comentou aí como a direita tem buscado se movimentar, chamar a atenção também no âmbito internacional, e é sobre isso que a gente vai falar agora, porque afinal de contas estamos em ano de eleição, e o senador e pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro, deu início ao ano eleitoral com a primeira viagem internacional para tentar consolidar a sua imagem junto às lideranças da direita global. O escolhido de Jair Bolsonaro para a disputa contra Lula pelo Planalto embarcou nesta segunda-feira para Israel, onde deve participar de um evento internacional de combate ao antissemitismo com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Após a conferência, marcada para os dias 26 e 27 de janeiro, em Jerusalém, o senador deve ampliar o giro internacional por países árabes, com agendas previstas no Bahrein e nos Emirados Árabes Unidos. Há também a possibilidade de incluir países europeus no roteiro. A estratégia internacional começou ainda no ano passado. Na virada do ano, Flávio esteve nos Estados Unidos a convite do irmão, o ex-deputado Eduardo Bolsonaro, onde declarou ter participado de reuniões estratégicas para se apresentar como herdeiro político do ex-presidente Jair Bolsonaro. Em novembro, o senador também esteve em El Salvador, tentou diálogo com o presidente Nayib Bukele, um dos principais expoentes da direita latino-americana e considerado uma referência no enfrentamento ao crime organizado. Antes de ouvir você, Berenice Leite, tem uma arte aqui que a gente vai colocar no telão para mostrar para você e para a nossa audiência, para você analisar. Veja só, no telão a gente preparou essa arte que mostra o seguinte: conforme o índice Datrix de presidenciáveis, que é um ranking mensal que mede a performance digital dos pré-candidatos ao Palácio do Planalto, o senador Flávio Bolsonaro terminou 2025 e começa a primeira metade de janeiro de 2026, à frente de outros possíveis candidatos da direita e também do atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Vamos encher a tela para você que nos acompanha, também observar o seguinte: o que mostra essa pesquisa? Que o lançamento da pré-candidatura tornou Flávio Bolsonaro não só a referência mais citada no campo da oposição, mas fez o senador assumir protagonismo em outras pautas, como a ação dos Estados Unidos que levou à captura e queda do ditador Nicolás Maduro na Venezuela. Esse tema, Berenice, por sinal, foi o principal a mobilizar conteúdos políticos envolvendo os pré-candidatos ao Planalto e com maior viés negativo para Lula pela Associação da Esquerda Brasileira ao regime chavista. Berenice. Pois é, Daniel, esses números são muito importantes e refletem o posicionamento, a forma como o presidenciável, já podemos chamá-lo assim, Flávio Bolsonaro vem se destacando justamente por esse posicionamento lúcido, pacífico e que tenta ali unir a direita. Nós temos acompanhado ele agindo dessa forma. No final de semana publicou inclusive aquele vídeo que ontem nós trouxemos aqui alguns detalhes, onde ele fala em unir a direita, em juntar as forças para se livrar, e aqui faço aspas ao senador Flávio Bolsonaro, se livrar das garras do governo do PT. Então, o senador Flávio Bolsonaro, diferente de como muitos veículos de imprensa vêm trazendo aí que ele teria uma grande rejeição, na verdade ele vem demonstrando um tom muito diplomático justamente com essas outras lideranças de direita, de centro-direita, que percebem que o capital político do ex-presidente Jair Bolsonaro é do Flávio, simples assim. E cabe ao Flávio saber cultivar esse capital político, os eleitores que vêm ali acreditando que ele vai dar seguimento ao mandato do ex-presidente Jair Bolsonaro, aos valores que ele sempre pregou no combate à corrupção, a direita que tem valores com a família, com a pátria, com a liberdade, os verdadeiros patriotas vão votar em Flávio Bolsonaro. E ele, apesar de toda essa pressão que vem sofrendo, não só da imprensa, dessa mídia que tenta colocá-lo ali diante de outros atores políticos, podemos dizer assim, a exemplo do próprio governador Tarcísio de Freitas e de Michele Bolsonaro, que até então, antes da indicação de Bolsonaro, era eles que apareciam ali nas pesquisas.
ele não entra, né? Como ele mesmo disse aí nesse vídeo, ele não entrou nessa pilha e pede para que os eleitores de Bolsonaro não entrem nessa pilha. Na verdade, todos ali estão no mesmo palanque, com os mesmos objetivos, e esse tom pacificador, né, para aqueles jornalistas que até então criticavam Jair Bolsonaro, que ele tratava mal a imprensa, eles terão que usar de outra estratégia para tentar desestabilizar o senador Flávio Bolsonaro. Agora, a gente também precisa ficar atento, né, de como o sistema, o establishment está recebendo esse crescimento de Flávio Bolsonaro nas pesquisas, apesar que eu não confio muito nas pesquisas, né? Aliás, eu não confio quase nada, até porque as pesquisas refletem um recado do establishment, então isso pode só, de alguma forma, acender um alerta para que esses partidos de centro e o próprio PT, né, que está à frente aí da esquerda de forma majoritária nesse momento, com o poder nas mãos, assim quero dizer, né, com a máquina pública na mão, isso só acende o alerta para que eles usem de estratégias para tentar, de alguma forma, desestabilizar. Mas o senador Flávio Bolsonaro vem conduzindo aí, nesses últimos meses, muito bem, desde que foi nomeado pelo Jair, né, como seu sucessor, e até o momento sem nenhum deslize, pelo contrário, vem surpreendendo as expectativas. E finalizo aqui, Daniel, só fechando com essa questão da agenda internacional dele, porque vamos lembrar quem era o Brasil antes do governo do PT voltar, né, em 2023. Hoje, a gente sabe que o Lula é uma persona não grata, por exemplo, lá em Israel, país, inclusive, onde Flávio Bolsonaro vai estar a partir do dia 26 de janeiro, né, vai participar de um evento contra o antissemitismo. E, claro, se ele realmente consolidar e vencer as eleições, o senador Flávio Bolsonaro vai ampliar e retomar a aliança que existia entre Brasil e Israel, onde o Brasil tinha ali, né, grandes ganhos, digamos assim, em vários setores, desde tecnologia, defesa, cultura. Então, o Brasil pode, de fato, voltar a ser o que era antes, um país relevante diante de outras nações. Depois da conferência, marcada para os dias 26 e 27 de janeiro em Jerusalém, o senador deve ampliar o giro internacional por países árabes, com agendas previstas no Bahrein e nos Emirados Árabes Unidos. Há também a possibilidade de incluir países europeus no roteiro. A estratégia internacional começou ainda no ano passado. Na virada do ano, Flávio esteve nos Estados Unidos a convite do irmão, o ex-deputado Eduardo Bolsonaro, onde declarou ter participado de reuniões estratégicas para se apresentar como herdeiro político do ex-presidente Jair Bolsonaro. Em novembro, o senador também esteve em El Salvador, tentou diálogo com o presidente Nayib Bukele, um dos principais expoentes da direita latino-americana e considerado uma referência no enfrentamento ao crime organizado. Antes de te ouvir, Rodrigo Constantino, tem uma arte que nós preparamos para mostrar para você e também para nossa audiência, para você analisar. Aí em tela para você, essa arte mostra o seguinte: conforme o índice Datrix de presidenciáveis, que é um ranking mensal que mede a performance digital dos pré-candidatos ao Palácio do Planalto, o senador Flávio Bolsonaro terminou 2025 e começa a primeira metade de janeiro de 2026 à frente de outros possíveis candidatos da direita e também do atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Portanto, você acompanha aí, ó, Flávio Bolsonaro disparado ali, na sequência Ronaldo Caiado, depois vem Romeu Zema, Ratinho Júnior, aí sim vem Luiz Inácio Lula da Silva, depois vem Tarcísio de Freitas, Eduardo Leite e também Ciro Gomes. O que mostra essa pesquisa aí? Que o lançamento da pré-candidatura tornou o Flávio Bolsonaro não só a referência mais citada no campo da oposição, mas também fez o senador assumir protagonismo em outras pautas, Rodrigo Constantino, como, por exemplo, a ação dos Estados Unidos que levou à captura e à queda do ditador Nicolás Maduro na Venezuela. Aliás, esse tema, por sinal, foi o principal a mobilizar os conteúdos políticos envolvendo os pré-candidatos ao Palácio do Planalto e com maior viés negativo, inclusive, para Lula, justamente pela associação da esquerda brasileira ao regime chavista. Consta. Pois é, eu acho que o senador Flávio está sabendo navegar bem esse lançamento da sua pré-campanha, né, a escolha pelo pai, né, Jair Bolsonaro como o herdeiro, né, político, para levar adiante esse movimento. E ele está costurando acordos, alianças, falando de uma forma moderada, né? Inclusive esse vídeo do final de semana que teve uma boa repercussão foi nessa linha, pregando união
da direita, mencionando o nome, né, dos governadores e dizendo que todos estarão juntos contra o lulismo, né, contra o PT. Ele acertou no tom. A escolha de Israel também vai nessa direção, mostra clareza moral num ambiente em que o governo Lula passa pano até para os terroristas selvagens do Hamas. Então, acho que ele está fazendo o trabalho que ele tem que fazer direito e está colhendo os frutos, né? Ele está tendo aí boa repercussão, bom engajamento nas redes sociais, está conseguindo quebrar resistências. Ele tem que fazer isso para ter chance, né? Porque ninguém é eleito só com voto de bolha, então ele precisa realmente falar ao centro, inclusive a eleitores que, porventura, tenham rejeição, implicância mesmo com o nome Bolsonaro, com o seu pai. Ele largou, deixando claro que ele é o Bolsonaro moderado, né? E assim ele tem agido, apesar da firmeza com o aspecto da clareza moral aí, né? Escolha de Israel como primeiro destino e uma denúncia contundente em relação ao regime de Maduro, comemorando, portanto, a prisão do ditador do narco-regime venezuelano, coisa que o Lula, obviamente, fez o oposto, né? Disse que foi um ato lamentável do governo Trump. Então isso mostra que existe uma divisão. Quem está do lado do Maduro fica com Lula, quem acha que o Maduro merecia ser preso está do lado do Flávio Bolsonaro.